dia, queridos irmãos e irmãs. Ser sal, ser luz. Tarefa recebida do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de perceber as multidões, Jesus começou a ensinar. Primeiro falou das bem-aventuranças. Logo em seguida apontou para a tarefa de ser sal da terra e luz do mundo. Motivados e motivadas pelo tema e lema para o biênio de 2023 e 2024, em que recordamos e agradecemos os 200 anos de presença luterana no Brasil. Queremos celebrar e refletir especialmente sobre o desafio e a responsabilidade de ser sal da terra, onde estivermos. Que todos vocês sejam acolhidos e acolhidas em nosso encontro com Deus. É o que deseja o grupo da Oase, de nossa comunidade, que hoje irá conduzir essa celebração. Cantamos o hino número 8, Canção da Chegada. Bom dia. Vou ler para vocês uma poesia do pastor Telmo Noé Emerich. Que sejas o sal de tão sagrado está nas lágrimas que lavam o rosto e nas águas do mar que banham os pés. Que dês sabor aos que contigo caminham, aos que contigo se encontram, aos que choram, aos que riem, aos que seguram tua mão, aos que distribuem beijos, e aos que ainda guardam tanto rancor que carecem do sabor do perdão. Que sejas luz onde estás, não uma luz qualquer, mas uma luz que ilumina os que estão no escuro e carecem de enxergar a presença amorosa de Deus nos passarinhos que celebram a vida pela manhã, nas flores, dando um bom dia, e no nascer do sol que traz um novo tempo. Que sejas a luz que revela a luz, que é Cristo em tudo o que fazes. O Cristo da cruz, o Cristo de Nazaré, o Cristo dos humildes, que é o amor de Deus, que se faz carne. Tua vida não perca o sabor do sal que passou pela Galileia, e nem o brilho de quem se fez gente por amor a nós. Este que é sal e é luz, venha sobre ti, nas asas do vento, a cada nova manhã. E assim, o Pai das luzes, Jesus, o sal da terra, o Espírito do amor, que sempre vive,
te abençoe, hoje e sempre. Amém. Bom dia, querida igreja, amados irmãos e irmãs. Vamos nos colocar de pé, invocar a presença de Deus. Nos encontramos e celebramos em nome do Trino Deus. Deus Criador que nos dá coragem e sabedoria para construir caminhos novos. Jesus Cristo que nos ensina a ousar e desafiar quando temos consciência de que o buscamos, é justo e para o bem de muitos. Espírito Santo que nos envolve, nos aconchega e empurra para viver o amor de Deus no mundo. Amém. Queiram tomar os lugares. Com esta acolhida também, um abraço frente à dor, com carinho especial. Quero acolher a família da senhora Norma Sander. Eu peço que os familiares levantem. A família ela sofre com a perda repentina da senhora Norma. Queremos colocar hoje em oração memorial a família também, para que, sob o consolo de Deus, elas encontrem a esperança na nova vida e ressurreição. Em nome da comunidade, os nossos mais sinceros votos de condolências a cada familiar. Podem tomar os seus lugares. Queremos cantar o hino de número 623, Grandioso és tu. Senhor nosso Deus, tantas vezes percebemos sombras, falta de sabor na realidade que nos cerca. Acreditamos que isso pode e precisa ser diferente. Sabemos que a partir do batismo tu nos reconhece como teus filhos e pedimos perdão pelos momentos que desviamos do caminho indicado por ti. Perdão quando deixamos de compartilhar a luz, quando deixamos de espalhar o sabor do Evangelho, quando deixamos de apontar para a tua vontade.
De maneira humilde, pedimos o teu perdão para que renove a nossa vida. Por Cristo. Amém. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Confiantes, aguardamos para que Deus nos conceda nova chance para vivermos a partir da sua graça e amor. A partir da confissão que acabamos de fazer, anuncio o perdão de Deus para todas as pessoas que fizeram sua confissão de maneira sincera. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando Deus criou este mundo, contemplou sua criação e viu que tudo era muito bom. Infelizmente, a realidade que nos cerca é marcada por sofrimento. A criação geme, também nós, seres humanos, sentimos dores, trazemos o nosso clamor diante de Deus. Por isso, dizemos: tem piedade. Senhor, tem piedade. Cantemos o canto 209. Oremos. Querido e amado Deus, tantas pessoas vivem sem luz, sem Jesus, sem rumo, sem direção. Rogamos pela presença do Espírito em nossas vidas, para que possamos testemunhar nossa fé. Concede que neste culto possamos fortalecer nossa fé e renovar o nosso desejo de sermos sal da terra e luz do mundo. Que a tua palavra seja alimento para as nossas vidas. Fala aos nossos corações e nos concede o entendimento necessário para entender tua vontade e viver de acordo com ela. Por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantamos agora o 640, cada dia o dia inteiro.
Ouvimos agora em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Cantamos o hino 187. Aleluia. Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Vocês são o sal da humanidade, mas o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre palavras da salvação. Canto 341. Vamos cantar. Coloquemos de pé. Bondoso Deus, querido Pai, nas asas do Teu conforto, buscamos o alimento da palavra,
buscamos a edificação da nossa fé. Dá-nos, ó Pai, que tenhamos então ouvidos, coração e todo o nosso ser aberto para a Tua vontade, para que Tu fales conosco. A Tua palavra é orvalho divino que nos ensina a construir relações melhores e um mundo melhor. Por isso, ó Deus, que não somente ouçamos o que queres dizer, mas também coloquemos em prática toda a Tua boa e santa vontade, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os lugares. Querida igreja, amados irmãos, Jesus diz que somos o sal da terra. O sal tinha grande valor comercial no tempo de Jesus. Ele era usado como dinheiro. Daí o termo salário. Porque o governo romano utilizava parcela do sal para pagar os seus soldados e também os mercenários que eles contratavam. E outro nome também que se dava era soldo, que também vem do sal. A via mais movimentada que ligava Roma às regiões interiores que eles conquistaram era conhecida como Via Saulária. O sal também era símbolo de acordo. Quando eu negociava alguma coisa com alguém, eu ia até a casa da pessoa ou vice-versa, levava o meu sal, nós sentávamos na mesa, conversávamos sobre o acordo que iríamos fazer. Depois que conversávamos sobre o acordo, cada um pegava o seu sal, temperava a sua comida, e o ato de comer a comida temperada com sal fazia com que o acordo fosse selado. Por isso também para os romanos, a ausência do sal na mesa, se você convidava alguém e não houvesse um saleiro na mesa, era sinal que você não estava recebendo aquela pessoa bem e que ela era declaradamente o seu inimigo. Era uma forma deles dizerem, estou te convidando, mas você não é benquisto, é meu inimigo. Para os judeus, uma comida sem sal significava que ela estava predisposta a ser contaminada pelo próprio demônio. Eu poderia falar muitas e muitas coisas sobre a simbologia do sal na época de Jesus Cristo e também na Idade Média. Se vocês repararem a pintura da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, em frente ao Judas há um saleiro caído, que representava mau agouro. Dizia-se também que um saleiro era azar. Quem de vocês não conhece aquele velho ditado de jogar sal por detrás do ombro esquerdo? Alguém já ouviu falar sobre isso? Carlos sacudiu a cabeça que já ouviu. Vocês sabem por que isso aí que as pessoas falam? Joga, se tiver alguma coisa ruim acontecendo, pega um punhado de sal e... Ninguém ouviu falar sobre isso? Só o Carlos. Hã? Por que isso? Alguém sabe? Era uma crença da Idade Média. Eles criam que o demônio ficava atrás do seu ombro, falando um monte de besteira para você fazer coisa errada. E só trazia mau agouro. E aí se você jogasse sal, você cegava ele e ele ia embora. Agora, se vocês estiverem com a vida de infortúnio, vão chegar em casa e jogar um saleiro completo, né? Para ver se cega o danado do diabo agarrado no ombro. José Saramago, ele dizia que a esperança é como o sal. Não alimenta, mas dá
sabor ao pão. Olha só que frase interessante. É claro que ele não fez nenhuma descoberta, Jesus também já sabia disso. A esperança é como sal, não alimenta, mas dá sabor ao pão. Em outras palavras, sal não é um alimento, não é verdade? É um tempero, é um condimento. É por isso que Jesus diz que nós somos o sal da terra. Ou seja, nós não alimentamos ninguém. Nós somos o condimento do reino de Deus. Nós somos o tempero do reino de Deus. Então não adianta nós acharmos que somos a última bolacha do pacote. Sal por si só não possui nenhuma serventia. Eu quero ver vocês fazerem por um mês uma dieta só de sal. Não come mais nada. Come só sal. Consegue? Em excesso, o sal estraga o alimento. Você pode comprar o alimento mais saboroso, mas põe muito sal nele, você não consegue comê-lo. Se nos consideramos, então, imprescindíveis e de extrema importância, sendo nós o sal da terra, como Jesus diz, e aí, não, eu sou o sal da terra, eu sou imprescindível. Eu sou o sal da terra, eu sou de extrema importância. Isso significa que nós somos sal excessivo. Nós temos confiança excessiva. Nós temos convencimento excessivo e nós não servimos para nada. Há pessoas assim, que inflam como o pão oco, o pão bonito, mas quando você parte, está oco por dentro. O cristão que se acha imprescindível, em sua condição de sal, ele não vai realçar nenhum sabor, pelo contrário, ele vai estragar o sabor, vai destruir relações, ele vai se tornar um veneno, e muito sal é veneno mesmo, não é verdade? Para o mundo, para as pessoas, para ele também. Ele é sal em excesso, e ele prefere ressaltar nas relações mais a ele mesmo, do que ser o bom tempero de Deus dentro da criação. As pessoas que se enchem de convencimento, elas ressaltam a si mesmas. É sal em excesso, não serve para nada, não é sal da terra. Esse cristão acaba sendo o sal insípido também, porque ele nega ser o tempero da graça de Deus. O que é insípido é sem valor. Dentro da nossa cozinha, o produto que mais dura é o sal. Você compra um pacotinho desse aqui, ó, você quase que vira um ano. Vocês consomem um pacote daquele em um ano? Muito difícil, né? Jesus então nos chama para ser sal da terra algo de fato duradouro, que faça sentido, que dá sabor à relação. Jesus ele não quer que a gente seja um sal em excesso. E outra coisa interessante, que o sal insípido, que se perde por si mesmo, o sal pode restaurar muitas coisas, mas o sal não pode restaurar a si mesmo. Ele não tem como salgar a si mesmo. Ele só pode então ser jogado fora mesmo. Tudo pode ser restaurado pelo sal, menos ele mesmo restaurar a si. Nisso o cristão só pode dar sabor ao mundo quando ele olha mais para os outros, ao invés de ficar olhando para si mesmo. Quando ele se dedica em promover a vida da criação, ao invés de querer exaltar a si mesmo. O bom sabor está no que fazemos pelo mundo e não no que nós fazemos para nós mesmos. Então é preciso que sejamos sal para os outros e não para nós. Quem não vive na companhia do outro se isola, torna-se um perigo para si mesmo. A mensagem que Cristo está dando para os discípulos aponta que ninguém pode ser sal para si. Só há sentido em ser sal quando sirvo ao propósito de Deus. Quem não é sal que serve a Deus, não serve para Deus. Cristo sabe que
O sal revela o sabor do que está escondido em cada alimento. Em paralelo, essa metáfora diz que o discípulo ele tem que se empenhar na tarefa de valorizar aquele que ele tempera. Ele tem o dever de ofertar a cura, de valorizar e resgatar sentimentos nobres nas pessoas, possibilitando com que elas vejam em si seus potenciais mais escondidos. Quando você vai temperar uma salada, você come ela sem o sal, claro que ela tem sabor, mas se você coloca na dose certa, você revela o potencial dela. E é isso que Cristo está dizendo, seja um sal. Ser sal é proteger as pessoas do mal. E é isso que o sal faz para evitar a deterioração, a podridão. Sal protege com que a nossa fé caia no obscuro. É entender que somos portais de acolhimento divino, da hospitalidade de Deus. Somos pitadas do tempero do céu, para um mundo de trevas, de ódio, de desavenças e desencontros. Quando Jesus não se coloca como sal, mas pelo contrário, ele diz, eu transfiro a responsabilidade para vocês, serem sal. Isso significa que Jesus confia aos seus discípulos as ações do reino de Deus aqui na terra. Mas devemos estar submetidos à vontade divina. Cristo nos exorta a manter a nossa integridade, sem excessos, não deixando que as coisas nos contaminem e destruam o paladar das nossas relações. Por isso, assim como a função do sal é ser útil ao alimento, sem destruí-lo, a função do discípulo é servir à vontade de Deus, sem causar máculas, constrangimentos ou uso indevido dos dons que Deus nos concedeu. Alguns contam que aconteceu com São Tomás de Aquino, outros dizem que foi com Santo Agostinho, mas o episódio ocorreu durante os estudos no monastério. Dizem que certa vez seus amigos seminaristas resolveram lhe pregar uma peça. Bateram na porta do seu quarto enquanto ele estudava, dizendo, venha ver, tem uma vaca voando lá fora. E ele, quando ouviu isso, saiu correndo e perguntando, aonde está a vaca voando? Aonde está a vaca voando? E os amigos começaram a rir dele, a debochar dele, dizendo assim, você acreditou mesmo que havia uma vaca voando aqui fora? Mas com um olhar calmo e sério, ele respondeu, eu prefiro acreditar que uma vaca esteja voando no céu do que pensar que um cristão e um amigo esteja mentindo. Não é verdade? Vocês disserem para mim que tem uma vaca voando no céu, eu vou acreditar. Então não digo. A mentira não é legal. Amada comunidade, querida irmã e irmão, você tem sido o sal da terra? Tem agido com fidelidade, honestidade, com os princípios e valores do reino? Tantas vezes o cristão ele age com superioridade, depositando nos bancos da igreja projetos pessoais, egoístas, sem respeito a Deus, sem praticar o amor. Essa insipidez, ela descoberta a própria deterioração da alma, a corrupção dos valores nobres da vida. Quantas pessoas se dizem cristãos, mas não tem nem isso. Cristão. Somos o sal da terra quando resgatamos as qualidades perdidas no outro, que carecem ser assistidas por nós. Isso não significa que devemos dar ao outro um gosto idêntico ao nosso. Tem pessoas que querem que as pessoas sejam igual a nós. Eu gosto dessa forma, então o outro também tem que gostar dessa forma. Eu acho que tem que ser desse jeito, então o outro também tem que achar, tem que ter, acolher que tem que ser desse jeito. Ser sal da terra não é fazer com que o outro seja igual eu. Ser sal da terra é fazer com que o outro seja o mais semelhante a Cristo.
A função do sal é dar a cada um o gosto que lhe é próprio em Deus. Ressaltar a sua particularidade, a sua diferença. Pois ser sal é agir pelo paladar divino, pela possibilidade de ver o amor de Deus despertar no outro o sabor da sua verdadeira identidade no Salvador. Pegue 4 pratos diferentes. Você mexe com restaurante, você sabe disso. Coloca um pacotinho de sal dentro dos 4 pratos. O sabor que vai prevalecer é o quê? É o sabor do sal. Você estragou os 4 pratos. Mas coloca na boa medida, que cada prato vai ter um sabor diferente, ainda que seja o mesmo sal. Seja um sal da terra. Quando o sal se doa para o alimento, ele sabe que ele não tempera a si mesmo. Ao se espalhar e se diluir no encontro com o outro, o sal sabe que ele precisa sair de cena, porque o outro precisa estar em evidência. O sal tem a humildade de saber que ele desaparece quando ele completa a sua função. Nenhum discípulo precisa colocar placa naquilo que ele faz. Humildemente, quando ele revela e realça o sabor de cada alimento, ele testemunha que a sua vocação não é mostrar a si mesmo ou seus grandes feitos. Temos a tarefa de fazer o melhor que nós temos para desencadear o melhor que há no outro. Se somos o sal que mostra quem é Deus, tudo deve acontecer como obra do amor de Deus, de doação, de valorizar os potenciais, ao invés de gritar o nome de Deus para o meu socorro e evitar de ouvir o clamor dos outros que sofrem ao meu redor. Cristo nos ensina que devemos nutrir uma natureza espiritual em nós que promova uma piedade genuína, sincera, junto às pessoas à nossa volta. E percebam algo extremamente importante na fala de Cristo. Ele diz: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Ou seja, não está em negociação a ordem de Deus. Senhor, eu vou pensar se eu vou ser o sal. Eu vou pensar se eu vou agir de acordo com a vontade do reino. Não. A partir do momento em que você decidiu abraçar a fé cristã, você recebeu um mandato de Deus. Você é o sal para o mundo. Esta ordem não está em negociação. Ou você é, ou você não é de Deus. Ou você é, ou você não é o sal. Ninguém pode passar o tempo todo se escondendo deste mandato. A partir do instante em que optamos em clamar Cristo é o meu Salvador, negar esse discipulado e o serviço de ser sal no mundo é comprometer a nossa própria salvação. Então, amados, consagrem a vida a Deus. Não agarrem em penduricalhos pessoais e nem confiem nas forças das suas próprias mãos, porque não temos a capacidade de forjar a nossa história sem a providência divina. Ore, coloque a sua confiança em ser sal de Deus para o mundo e que a graça e o amor de Deus estejam sempre despertando no coração de cada um de vocês a vocação de ser o bom tempero do céu para as pessoas, para si mesmo e para o mundo. Que assim seja. Amém. Em resposta à palavra divina, nós vamos fazer a nossa profissão de fé. Hoje não vai ser o credo apostólico, é uma profissão de fé própria ali. Vai ser colocada na tela, nos coloquemos de pé para fazer a profissão. Eu creio em Deus, a força divina que gerou os céus, a terra, os mares e tudo o que neles existe. Creio em Jesus Cristo, o Filho de Maria, a água viva, quem amor nos ensinou a amar. Viveu, conviveu, andou pelas estradas poeirentas, ensinando a boa nova do reino amoroso de Deus. Creio no Espírito Santo, a força pentecostal, que enviou a igreja para ser sal e luz no mundo,
para iluminar os caminhos da fé e saborear a vida. Creio na esperança amorosa da vida, que transforma o caminho em luz e doçura. Amém. Podem tomar os lugares. Através das ofertas, por amor, gratidão e compromisso, podemos ser sal e luz no mundo. Que o bondoso Deus esteja sempre nos inspirando para a comunhão, a solidariedade e o testemunho. As ofertas do dia 10 de setembro somaram R$ 205 e foram destinadas para a missão aos marinheiros e estudantes de teologia. As ofertas de hoje serão destinadas para os trabalhos diaconais apoiados pela OASE Nacional, como também para a sua organização. No ano de 2022, essas ofertas beneficiaram as seguintes entidades: projeto do Grupo da Comissão de Assistência Social da Comunidade Evangélica Martim Lutero, paróquia de Três Vendas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e projeto da ADL, Associação Diacônica Luterana, em Serra Pelada, no Espírito Santo. Que Deus abençoe as dádivas, os doadores e os destinos dessas dádivas. Estamos no hino 532. Interceder é uma atitude de comunhão, testemunha, algo que nos é precioso com os grupos da OASE. Vamos, neste momento, levar nossas orações. E após cada intercessão, dizer: Senhor, oremos. Amoroso Deus, te agradecemos por toda a criação que nos sustenta e encanta. Somos gratos por ter caminhado conosco como igreja e todos os seus membros no decorrer desses 200 anos em solo brasileiro. Buscamos ser sal e luz. Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, temos muitos motivos pelos quais interceder. Iniciamos intercedendo pela nossa nação brasileira. Concede que as lideranças trabalhem efetivamente para o bem de todas as pessoas, construindo justiça e paz. Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, intercedemos pelas igrejas cristãs que atuam em nosso país, em especial a ECLB, para que siga com o compromisso de ser sal e luz no mundo. Desperte lideranças que tenham clareza a respeito de seu papel, trabalhem em favor dos sinais de teu reino no mundo, e não lhes falte
esperança, fé, amor em sua missão. Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, trazemos-te as famílias, pessoas que enfrentam o luto, doenças, discriminações e qualquer tipo de sofrimento. Cuida, fortalece a fé e a certeza na tua promessa de que és a ressurreição e a vida. Senhor, escuta a nossa oração. Intercedemos pelas pessoas que lutam com o seu orçamento apertado ou insuficiente. Concede a cada qual o que necessita: saúde, esperança, alento, coragem, conhecimento. E usa-nos como tua comunidade para sermos o braço estendido aos que necessitam. Guia-nos a fazermos a nossa parte e assim cumprirmos nosso papel. Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, ilumina toda a sua criação. Vemos tantas catástrofes naturais e destruição do meio ambiente, expressão do desequilíbrio que estamos causando em tua criação. Conscientiza cada vez mais pessoas a cuidarem das águas, do lixo, das plantas, dos animais e a valorizarem todos os recursos naturais que são essenciais para a nossa sobrevivência. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos ensinou a orar todo mundo junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo és, Senhor. Na noite em que foi traído ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e entregou ao grupo, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós, isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com o seu poder. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas
com teu poder. O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel derrama sobre nós o Espírito Santo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Cristo diz: eis que eu dou a paz, eis que eu vos deixo a minha paz. Somos convidados a saudarmos uns aos outros na paz que vem de Deus. Saudemos uns aos outros na paz de Cristo. Podem tomar os seus lugares. Que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, esteja com cada um de vocês. O convite agora é o próprio Deus que nos faz. Vinde, pois tudo está preparado. A palavra bíblica nos diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali cearei com ele e ele comigo. Nós temos irmãos aqui de outras comunidades religiosas. A Santa Ceia, eu gosto sempre de lembrar, ela não pertence à Igreja Luterana, mas também não pertence a nenhuma comunidade religiosa. A Santa Ceia pertence a Deus, pertence a Cristo.
É Cristo quem nos alimenta. Por isso, se vocês passaram também pelo processo da primeira Eucaristia, vocês também podem fazer parte desta comunhão de mesa, celebrar conosco a mesa sagrada que Cristo nos oferta. Vinde, pois tudo está preparado e todos são convivas do reino de Deus. Hoje a nossa ceia ela vai ser em fila indiana. Nós podemos fazer uma fila aqui no corredor. E as senhoras da Oase, elas vão distribuir a Santa Ceia para vocês, tá? Beth, enquanto isso, você vai trazer para nós aí alguns hinos, né?
Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oremos. Como nós estamos, podem ficar. Eterno Deus, a Ti somos gratos por esta ceia que nos reúne na fé, na unidade e na partilha da comunhão. Por Cristo. Amém. Nós queremos agora nos preparar para o momento de lembrança e oração memorial. Nós vamos cantar do hino 614, a primeira estrofe. E durante este hino eu peço que os familiares da senhora Norma venham aqui e fiquem de frente para mim aqui no altar, tá bom? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remido, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Aproxime mais aqui. Isso, obrigado. Acolho a família enlutada com as palavras de consolo que nos vêm de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Essas palavras representam que vocês não estão sozinhos. Ainda que seja uma família, dentro da igreja cristã, essa família se estende num corpo maior. A comunidade de fé e todos aqueles que proclamam e creem em Cristo estão com vocês. Sofrem com suas dores, lamentam com a sua perda e também de forma solidária traz vocês diante deste altar para colocar a dor de vocês diante de Deus. E com essas palavras, anunciamos o falecimento da senhora Norma Magdalena Sander. Norma nasceu no dia 15 de março de 1932, em Montemor. Filha de Joaquim Luiz Steffen e Maria Cristina Steffen, casou-se com Orlando Sander em Montemor, no dia 7 de julho de 51. O casal foi abençoado com os filhos Helmut e com Helenice. Norma do lar, aposentada, veio a falecer no dia 11 de setembro aqui em Campinas, com a data estimada das 9h19, devido à causa natural. Ela foi abençoada em vida com 91 anos, 5 meses, 27 dias. Deixa conosco enlutados seus familiares, entre eles 2 filhos, 9 netos, 8 bisnetos, demais amigos e pessoas as quais a tinha como querida. Seu corpo foi velado e sepultado no cemitério municipal de Montemor no dia 12 de setembro, às 10 horas. Eu peço que a comunidade ela possa também, em solidariedade, colocar-se de pé. Vamos fazer agora um momento de oração memorial. Oremos.
Amado Deus, reconhecemos que és Senhor da ressurreição. Reconhecemos que em tuas mãos estão as promessas da vida eterna. Reconhecemos, ó Pai, que em tuas mãos também está a passagem da nossa vida terrena, tão limitada. A Ti somos gratos pelas bênçãos concedidas à Senhora Norma, quando em vida cuidaste dela com Teu amor zeloso. Agora, ó Pai, com o falecimento dela, crentes de que tens poderes sobre a morte, que o Teu Filho decretou vitória sobre ela, esta família recorre a Ti em luto, em tristeza, na busca do consolo em Teus braços. Acolha, Pai amado, a família enlutada, quando juntos lamentamos a morte da nossa querida irmã Norma. Dá-nos esperança na promessa da ressurreição e não nos abandone quando o sofrimento nos abater. Alivia o sofrer da família, para que esta família encontre paz em Tua presença. Reanima-a na fé, conforta o coração que sofre, porque sabemos, ó Pai, que Tu cuidas de todos os Teus filhos e filhas, em especial diante das perdas na jornada da vida terrena. Enxuga as lágrimas dos enlutados e prepara-nos a morada em Tua casa celeste, pois sabemos que o nosso caminhar nesta terra, passageiro e finito, por nosso Senhor ressurreto, Jesus Cristo, é que nós Te pedimos. Amém. Consolo de Deus, nosso esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Deus, nosso Senhor, Salvador, cada um de vocês. O consolo de Deus, nosso Senhor e Salvador, esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Eu pediria que alguém do presbitério viesse saudar os filhos. A Helenice está aqui. E o Helmut está ali. Queridos, ide na paz de Deus, na fé de que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Porque em suas mãos está a promessa da nova vida, que um dia também nós estaremos juntos com aqueles que já partiram. Fiquem na paz. Cantemos as duas últimas estrofes do hino.
Avisos, convidar a comunidade para o próximo culto do dia 24 de setembro, próximo domingo, com o culto infantil, haverá o culto infantil, o batismo e a bênção dos aniversariantes do mês, às 9h30, tradicionalmente. Os lembretes da semana, no dia 20, na quarta-feira, dia 20, às 14h30, acontecerá o chá de primavera da Oase. Quinta-feira, dia 21. Quinta-feira, dia 21, às 20 horas, tem o ensaio do nosso coral. Convidar os casais também, que na sexta-feira agora, dia 22, às 20 horas aqui, acontece o nosso encontro de casais. Então, convidar os casais que parem para vir aqui conosco. O estacionamento ele é disponível aqui, combinado aqui, estacionamento ao lado, então até às 20 horas ele consegue guardar o carro aqui sem problema. E passar aqui uns momentos, compartilhar, né, trocar experiências aqui é muito legal. Convido a todos. E no dia 23 acontece o encontro de corais da UP, no sábado, Montemor, às 19 horas. O próximo culto, ele é culto com batismo. Eu quero então aqui anunciar os 2 batismos que irão acontecer. As crianças Nicolas e Ravi estão por aqui. Tragam as crianças aqui. Então, assim anuncio que a graça divina alcança a fé, o coração dessa família, e em especial também a graça divina, ela vem como água batismal na vida das crianças Nicolas Scheffer Balducci e Ravi Scheffer Malaquias. O Nicolas, ele nasceu a 26/11 e o Ravi a 4/1. Lembra aí os pais? Paulo Augusto Balducci, do Nicolas, é claro, e Valquíria Scheffer Balducci, e do Ravi, Rodrigo de Miranda Malaquias e Karina Scheffer. Eu sempre lembro que o batismo é uma graça divina que Deus nos concede. E o dia do batismo, na verdade, é um dia muito importante para a vida das pessoas que estão na fronte batismal. Muito mais especial ainda para aqueles que são o anfitrião da festa, que é Deus, é claro, mas as crianças. As crianças é que convidam vocês para virem no próximo culto. A festa é delas. Vocês são convivas. E que Deus possa trazer, então, esta graça para essa família, em especial, marcar a fronte delas com o santo batismo. Uma salva de palmas para os nossos pequenos, né? Muito obrigado. Vocês não podem faltar ao batismo, vocês dois, tá bom? Hã? Podem ir. Eu convido a Oase para vir aqui na frente. Nós vamos agora finalizar com o nosso momento de bênção e envio. Podem ficar de frente para a comunidade. Vamos estender uma das mãos para a comunidade. Coloquemos de pé. Vamos fazer a bênção de forma conjunta, a Oase comigo. Abençoados sejam vocês que confiam no Senhor e por Ele são chamados a serem sal neste mundo.
Por isso, vão e saibam que Deus vai junto de vocês, preparando o caminho. Estejam atentos, preparados para servir e ser testemunha de Deus neste mundo. Assim sejam abençoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os lugares, o canto final é o canto Oase, História de Gratidão. Desejo a todos vocês, já de antemão, um abençoado domingo, uma abençoada semana e até o nosso próximo culto. É preciso